Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro semanal aqui pela TV+, né? Toda terça-feira, 9h30 da noite, e sempre uma grande entrevista com alguém de referência na cidade, um profissional, uma personalidade que traz e que agrega discussão, debate, conhecimento, né? Para a nossa comunidade aqui de Ribeirão Preto. E hoje nós temos a grata satisfação e a alegria muito grande, né, de receber aqui nos nossos estúdios, o Luiz Cláudio Jubilato, né? Alguém que, né, a gente conhece e tem amizade e vem acompanhando, né, desde 87, hein, Luiz? A gente se encontra não em Ribeirão, em Araçatuba, antes de chegar em Ribeirão. Eu venho um ano antes de você, do Zé Lúcio, de outros professores, né? Trabalhávamos no COC naquela época, né? Exatamente. Ô Luiz, é só com alegria mesmo que eu tenho que receber você aqui hoje, né? Boa noite, meu querido. Prazer todo meu, né? Nós temos uma história, né? Estamos fazendo programa juntos. A gente sempre está se encontrando, passa muito tempo sem se ver, mas se encontra de vez em quando, né? Essas e na verdade, esquinas, né? só retificando um pouco antes aqui o que eu estava falando, né? Estudamos na mesma universidade. Ah, sim. Então claro. tem uma outra coisa Uma lá outra atrás, coisa. o FJF, gloriosa Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas. Que atualmente anda mais bonita do que era. Sim. Mais importante do que era. Quer dizer, mineiros que vieram para São Paulo e estão numa cidade, está no intercâmbio entre uma coisa e outra, né? Pois é. Ribeirão Preto tem toda aquela história de trazer gente do sul de Minas para cá. Exatamente. Basicamente, eu não sou do sul de Minas, mas sou mineiro também. Zona da Mata. A Zona da Mata. Zona da Mata Mineira, né? Você fez seu curso de letras na UFJF, quando foi mesmo, Luiz? Olha, eu fiz em 78, né? Entrei em 78, fiz 4 anos de curso, depois saí para o mercado. Quer dizer, comecei a dar aula com 18 anos, né? Então já estava no mercado de trabalho assim que eu formei. Em 78, eu já não estava mais em Juiz de Fora. Eu me formei lá na UFJF em 77, em filosofia. Então, eu saí, você entrou, né? E eu já estava no mercado de trabalho durante o período já de faculdade, né? Todo mundo filosofia. passa por isso. Né? Passou o primeiro ano, você já começa a dar aula, né? E foi o que eu fiz também. Você, com certeza, foi exatamente o que você fez, né? 18 aninhos, já faço 40 anos de profissão agora. Pois é, meu querido, olha 58 anos, estou eu há 40 anos dentro de uma sala de aula. Pois é. E aí o mundo dá voltas, a gente foi se encontrar em Araçatuba e depois aqui em Ribeirão Preto, né? Sim. E Muito aqui bom. Estamos já faz o quê? Já faz um bom tempo que nós estamos aqui, né? 87, eu cheguei aqui em 89. Então, meu filho tem 27 anos. 28 anos que eu Lohan, eu lembro dele pequenininho assim, tão mão, enorme, né? E bonito, rapaz, né? Todo, né? Filho de quem é? Filho de peixe. Puxou a mãe. Filho de peixe, peixinho é, né? Ô Luiz, mas interessante, né? Muito interessante a gente recordar aí esses bons tempos, né? Esse período aí da... Tem muita história, né, muita história para contar, né? Ô Luiz, mas vamos atualizar então esse nosso relacionamento, essa nossa convivência, né? E a gente teve aí recentemente as provas do Enem, né? E você lá no CRIAR, né, tem tido um trabalho bem focado nessa galera que tem feito muito trabalho. Afinal, eu gostaria de saber inicialmente de você o seguinte: o Enem, desde que você vem acompanhando, desde quando foi implantado essa política pública aí, né, de ingresso nas nossas universidades, você acha que realmente democratizou o acesso à universidade? O que você acha? Eu acho que o Enem é uma boa ideia mal executada. Porque veja o seguinte, se a gente pegar a parte socioeconômica de quem entrou nas universidades públicas até agora, só entraram os ricos. Mesmo via Enem? Via Enem. Se a gente pegar, por exemplo, o FMG, as federais, né, as públicas, a tendência é que cada vez mais tenham entrado pessoas ricas. Porque imagina o seguinte, como que um aluno de escola pública hoje, na condição que a escola pública está, lógico, tem várias exceções boas, inclusive, como que esse aluno, né, de escola pública vai competir contra um aluno de escola particular, que tem apostila, né, que tem várias aulas extras, que tem aquelas monumentais shows, né, perto do Enem. Então, o Enem acabou fazendo o quê? Ele acabou distanciando ainda mais a pessoa de escola pública com a de escola particular. Quer dizer, eu diria hoje para você que, se a gente pegar aquele questionário socioeconômico, olhar
a tabela das grandes universidades, principalmente nos cursos de medicina, a gente vai ver muito mais aluno de escola pública fora e muito mais aluno de escola particular dentro. Então, eu não achei que houve democratização nenhuma. Eu acho que o Enem é uma boa ideia, se ele realmente fizesse isso. Mas, atualmente, não. Atualmente, o que eu tenho visto é o contrário. Eu tenho visto grandes alunos, né, de escolas públicas sem muita chance de brigar contra um aluno mediano de uma escola boa, né, de uma escola rica. Particular. Justamente por quê? Porque ele tem todos os ingredientes, ele tem na mão uma série de coisas. Porque, por exemplo, o Enem não se propunha ser uma prova conteudista no início. Era uma prova de raciocínio lógico. Ela imitava o PISA, né, que é aquele Programa Internacional de Avaliação de Alunos. De repente, o Enem virou uma prova conteudista. E quanto mais conteudista ela é, muito mais ela favorece o aluno de escola particular. Então, por exemplo, a gente imagina como que um aluno, por exemplo, da zona rural de Ribeirão Preto, ele vai competir contra um aluno que mora na cidade de Ribeirão Preto. Porque, veja, vamos levar em consideração que a educação hoje não é só uma apostila e só um professor. A Ribeirão Preto tem um caminhão de salas de cinema. Como que um aluno da zona rural vai sair de lá e adquirir um repertório cultural para brigar com essa garotada? Essa garotada tem acesso à internet fácil, né? Tem a jornal, revista, as famílias são estruturadas no sentido de fazer o filho virar um futuro mandatário da nação. Como que um aluno, por exemplo, de uma escola do interior vai competir contra esse aluno de cá? Então, eu diria para você que o Enem é uma boa ideia mal executada, por quê? Porque ele não dá a chance, ele promete uma coisa e entrega outra. E aí a gente vai dizer também uma outra coisa mais complicada ainda. O Enem já deveria ser anulado em questões de prova do Enem, e o próprio Enem, desde 98 por aí, é um escândalo atrás do outro, né? E todos esses escândalos sempre no sentido de que alguém rico pode pagar para alguém de trás pegar um dinheiro e fazer uma prova meio torta, igual aconteceu agora o ano passado, né, que um pessoal lá do Nordeste conseguiu ter a prova. E aí, disseram que pegaram 11 pessoas que tinham a prova. Do tamanho do que é o Brasil, vamos dizer, é um absurdo. Tem muito mais gente. Por exemplo, este ano passado, houve os alunos que ocuparam as escolas. E aí, o que aconteceu? Tivemos 2 Enem no Brasil. Aí o MEC disse para Deus e todo mundo que ele balanceou as provas. Você é professor, eu sou professor, é impossível você balancear as provas. Então, o que aconteceu? Caiu racismo numa prova e questão religiosa na outra. A primeira prova, que era uma discussão sobre religião, era muito mais difícil do que uma prova discutindo racismo. E as questões eram muito mais fáceis do que as que foram dadas aqui para aquele aluno que fez a primeira prova. E eu acho que esse Enem tinha que ser embargado. Sei. Ô Luiz, olha, não sou muito adepto dessas teorias de conspiração, né? Mas será que com tantos problemas que o Enem vem acumulando na sua história, não existe aí uma conspiração de grandes corporações educacionais aí contra o Enem? Ou elas se sentiram de alguma forma prejudicadas ao abalar aquele sistema antigo dos cursinhos, de massa, aquela coisa toda? Você acredita que pode ter ainda algum boicote sutil, alguma conspiração aí contra o Enem? Meio invisível, meio... Hein? O que você acha? Olha lá, eu vou dizer assim, se existe uma inspiração, se existe um complô, é a favor deles e não contra. Sabe por quê? Olha o que esses grandes grupos estão ganhando com o Enem. Olha o quanto que o Enem movimenta em termos de dinheiro. Imagina a quantidade de apostilas, por exemplo, que uma escola antes vendia e passou a vender agora por conta do Enem. Porque, vamos dizer, um boicote pode haver em relação ao Enem? Pode, mas não acredito que seja de grandes grupos, porque eles passaram a ganhar muito dinheiro com isso. É o contrário, então. Na verdade, eles estão apostando no Enem e estão, de certa forma, com uma política nova, específica, para ganhar dinheiro em cima disso. Sim. Inclusive, a gente vai levar em consideração o seguinte, alguns alunos que não têm condição de pagar totalmente a mensalidade fazem um sacrifício brutal para entrar numa escola de porte maior para poder tentar o Enem. Inclusive, existem escolas fazendo turmas específicas para o Enem num preço mais baixo. Mas aí você vai imaginar a quantidade de apostilas que ela passou a vender também. A quantidade que esses grandes grupos penetraram no interior.
com a desculpa de que a apostila é própria para o Enem. Então, as grandes editoras, os grandes grupos e, vamos dizer assim, até as prefeituras, né, têm comprado apostilas de grandes grupos educacionais em função de Enem. Então, o Enem é um grande negócio. Então, eu não imagino que um grupo grande vai abrir mão disso, levando em consideração que tem um grande negócio na mão e a tendência desse grande negócio é aumentar. Veja, a expectativa desse ano é de 9 milhões e 200 mil pessoas. Só foram 7 milhões e 800 porque o Enem aumentou o valor da inscrição. Se o Enem não aumenta, vai para 9 milhões e 200. Olha a competição que isso se coloca. O Enem virou o maior vestibular do país, o maior nível de estresse. Psiquiatra, psicólogo, Deus e todo mundo passou a ganhar dinheiro com o Enem. O cara da banca de revista, tem um guia aí, né, chamado Guia de Estudante, que passou a existir, tá, a partir de então. Então a gente vai imaginar o seguinte, vê se o guia de estudante vai fazer uma briga contra o Enem, se ele passa o ano inteiro dando informações sobre o Enem, inclusive casos, né, aqueles famosos casos que mexem com a emoção das pessoas, né? Por exemplo, as grandes redes, né, de televisão, a gente imagina a quantidade de casos tristes que elas contam e levam a audiência lá num patamar absurdo. Então, eu não acredito que nem televisão, nem grupo educacional, né, nem grupo empresarial, ninguém vai brigar contra o Enem. Eu acho que o Enem hoje é um grande negócio que modifica, assim, ele movimenta uma quantia tão grande de dinheiro que é mais fácil brigar a favor dele do que contra ele. Veio para ficar. Veio para ficar. Veio para ficar. E outra questão, ô Luiz, que eu gostaria até pela sua experiência no CRIAR, né, que, enfim, é uma referência em relação ao preparo aí dos alunos para o Enem, né? Os cursinhos, as escolas, existe uma política diferente de preparação dos alunos para o Enem e para o vestibular tradicional? Como é que você percebe isso aí? Olha, na minha opinião, existe. Tanto é assim que, como eu afirmei, existem turmas específicas para isso, apostilas específicas para isso. Porque, veja, muitas vezes o aluno que vai prestar o Enem, que é rico, ele pode pagar um preço que a escola cobra, mas a escola, de repente, prefere fazer um preço mais baixo e pegar um grupo de alunos que tem, assim, menos poder aquisitivo e esse pessoal acaba, inclusive, indo para uma segunda linha. Existem escolas, por exemplo, que têm 2 CNPJs, né? Um abriga um tipo de aluno, o outro abriga outro tipo. Olha só. Então, é assim, uma grande jogada que muita gente faz. Então, o Enem veio para ficar, veio para montar, mexer com dinheiro, veio para, inclusive, estabelecer uma estrutura. E até na igreja, né, teve a bênção da caneta esses dias aí, né? Até a igreja tirou uma casquinha nisso aí. Uma casquinha, o padre foi lá, logicamente ele fez o papel dele, mas muita gente acreditou que a bênção da caneta faria melhor do que uma apostila. Luiz, interessante a nossa conversa. Vamos dar um intervalinho, né? Rápido, a gente volta daqui a pouco. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Ela surpreendeu a cada semana com assuntos interessantes e convidados pra lá de especiais. Foram temas importantes, muitos polêmicos, em programas que informaram, divertiram e até emocionaram. E você sempre se perguntando, quem será o convidado desta semana? Quer saber quem estará comigo nas próximas edições? Não dá para revelar agora, mas eu garanto que nesse ano terá muito mais surpresas. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Retomando aqui a nossa entrevista de hoje com o professor Luiz Cláudio Jubilato, falando sobre o Enem, né? Tema bastante emergente, bastante presente aí na sociedade hoje, né? Ô Luiz, retomando aqui no segundo bloco, né? Essa polêmica recente aí envolvendo o Enem, na última prova do Enem, em relação a zerar as redações que falassem mal ou fizessem uma abordagem crítica em relação aos direitos humanos, né? E, na verdade, foi uma organização ligada ao movimento Escola Sem Partido que entrou no Tribunal de Justiça lá em Brasília, conseguiu uma liminar. A Carmen Lúcia deu a liminar, né? Quer dizer, tivemos essa prova do Enem sem essa ameaça de zerar a prova de redação,
Mas não sei se você está sabendo que a Raquel Dodge, né, Procuradora-Geral da República, já se manifestou a favor contrária a Carmen Lúcia, e a favor de zerar as redações, porque ela acha que essa questão é fundamental, é uma questão que não tem partido, não tem ideologia, que é uma questão geral da humanidade, que isso aí tem que ser tratado com mais respeito e tal. O que você achou disso aí, essa polêmica aí? Olha lá, diria para você o seguinte, toda forma de censura é burra, que todo mundo tem direito de saber as coisas. Vamos colocar assim, nós temos um candidato à presidência da República que todo mundo quer calar, porque ele é uma figura polêmica. Mas se nós calarmos esse indivíduo, nós nunca saberemos o que ele pensa. Então, por exemplo, o Enem estabelece uma pauta do que ele considera direitos humanos. Aí o movimento Escola Sem Partido foi lá e brigou. Mas espera aí, quem tem uma escola sem partido tem um partido. Né? Com certeza. Né? Então, eles propõem que o aluno possa discutir, inclusive atacando os direitos humanos. Eu acho que é necessário que isso aconteça. Eu acho que a gente não pode tirar a censura, tem que colocar. Acho que a Carmen Lúcia está perfeita. Eu acho que tem que ser colocado isso. Mas eu duvido que um imbecil desse consiga entrar numa faculdade. Que eu acho que um professor, corrigindo uma redação e vendo a maneira como uma pessoa se posta diante da humanidade, diante da sociedade, eu duvido que esse professor consiga colocar esse aluno lá dentro. Mas você não pode deixar de saber o que ele pensa. Né? Então, vamos falar bem claro. Eu quero saber o que o Bolsonaro pensa. Se eu censurar o Bolsonaro... Veja, eu sempre fui um cara de esquerda. Mas uma das obras que eu li foi do Golbery. O Golbery do Couto e Silva falava uma coisa muito séria, que a esquerda nunca sabe o que a direita pensa, mas a direita conhece a esquerda muito bem. Tanto é que a esquerda sempre rachava e a direita não. Então, eu acho que nós, como educadores, precisamos pensar em um monte de situações. Um dos melhores alunos que eu tinha, ele era adorador do nazismo. E aí vem aquela história. Se eu vou lá e censuro esse garoto, eu nunca sei o que ele estava pensando. E ele aliciava alguns outros alunos. Só que ele era genial. O dia que eu dei uma nota máxima na redação dele, fui quase linchado na escola. Tipo assim, pessoal, como é que você dá uma nota para um nazista, nota máxima? Assim, porque a redação dele não era sobre nazismo e a argumentação dele era perfeita. A gente pode até discordar do que ele fala, mas eu, como professor, tenho que levar em consideração que os critérios que foram colocados, ele estava absolutamente dentro deles, ele não fugiu do tema, não fugiu do debate, a argumentação dele era muito boa, só que ali ele demonstrava nas entrelinhas o que ele pensava. Então, eu acho que, no caso, a Carmen Lúcia está perfeita e eu acho que a Raquel Dodge dá um tiro no pé. Que aí a gente perde o quê? A noção de que existem grupos que pensam de uma forma que a gente, assim, não conhece muito bem. A gente não vê esse pessoal se manifestar, porque eles praticamente foram proibidos de fazer isso. E aí a gente vai perceber que lá no Facebook esse pessoal descarrega, né, todo o ódio deles. Se de repente no Facebook eles podem fazer isso, se no Instagram podem fazer isso, por que não poderiam fazer isso numa prova de vestibular? Conheceríamos melhor esse pessoal, né? Proibindo, acredito que a gente não chega nisso. Quer dizer, aí eu acho que tem duas questões também que vale a pena ser analisadas. A questão do conhecimento, como você fala, é importante conhecer o que está acontecendo, né? Então, eu acho que nesse sentido, se você tiver um grau de liberdade mais amplo, um leque mais aberto, né? Você conhece, inclusive, quem são os alunos, quem é essa galera aí que idolatra Bolsonaro, que argumentos que esse pessoal tem ou não tem, né? E, por outro lado, Luiz, a questão também vamos dizer assim, que você falou, e eu acho que falou muito bem, que argumentos teriam, né, esse pessoal para poder estar falando contra direitos humanos numa prova? E por aí isso também é avaliado, os argumentos, o raciocínio lógico, o encadeamento de ideias e valores, enfim, né? E isso, sendo avaliado, eu acho que isso aí também resulta no cômputo geral dessa nota, dessa avaliação e tudo mais. Quer dizer, e aí eu acho que, de certa forma, existe um crivo, existe aí um funil que vai selecionar o pessoal. É isso? Concordo com isso, Laís. É o seguinte, na minha opinião, as duas coisas que mais fogem, que mais zeram o aluno na prova do Enem. Primeiro, fuga ao tema. O aluno que tem fuga ao tema é um aluno que não lê. Fuga ao tema é porque ele não conseguiu entender.
Igual, por exemplo, né, a gente discute o tema da persistência da violência contra a mulher. Muita gente falou sobre a violência contra a mulher, mas esqueceu que a palavra-chave era persistência. Então, o aluno não conseguiu ler o tema. Então, estamos com alunos com uma dificuldade de leitura imensa. Veja, como nós temos um aluno com uma dificuldade muito grande de leitura, ele escreve normalmente mal. Ou seja, ele tem dificuldade com a leitura, com o entendimento e escreve mal. Aí, o que acontece? O Enem pede para que todo aluno que faça a redação chegue ao final demonstrando uma intervenção social, e essa intervenção social não pode ferir os direitos humanos. Isso até o ano passado. Eu acho difícil que um aluno consiga arrumar argumentos que façam uma intervenção social contrária, né, aos direitos humanos sem ser preconceituoso, sem ser assim, maldoso. Então, todo esse critério de avaliação que você tem de coerência, quando ele chegar lá, vai ser muito mais um xingamento do que um argumento. E as pessoas normalmente confundem isso. Então, na intervenção social, você vai pegar esse indivíduo. Raramente ele vai conseguir passar. Se nos Estados Unidos eles tivessem feito isso, o Trump não teria sido eleito. Com certeza. Com certeza, né? Ô, Luiz, outra coisa, né, relacionado ao Enem é com relação Enem e escola pública. Você falou rapidamente, mas eu gostaria de retomar esse tema, né? A nossa escola pública, ensino médio, tem preparado os alunos para as provas do Enem? Ou isso aí fica restrito às escolas particulares e aos cursinhos preparatórios? O que você tem visto aí em relação à escola pública? Eu estive num debate, né, com várias pessoas que envolviam escolas públicas e escolas particulares. O que eu vi é que várias escolas públicas têm grandes experiências, que o governo não se pautou nelas. E vejo, por exemplo, que tem escolas particulares que fazem um bom trabalho. O que eu acho complicado é que o Enem não era para ter sido transformado no maior vestibular do país. Essa não era a intenção inicial. Né? Quem criou o Enem foi a Maria Inês Fini, né, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, com a proposta de ser um processo de avaliação. Quando perceberam que ninguém ia fazer avaliação no Brasil, porque o pessoal detesta ser avaliado, aí o Enem passou a ser porta de entrada a partir do governo do PT para entrar na universidade. Ou seja, um grande, vamos dizer assim, um grande viveiro de votos também. Você abriu uma porta para o aluno dizendo para ele assim, olha, você vai pagar uma mensalidade, você pode escolher a faculdade que você quiser. O aluno de escola pública, muitas vezes, ele fica, assim, tipo, seduzido por essa conversa. Mas na escola pública são poucas que têm um trabalho voltado especificamente para isso. A grande parte não consegue ter uma janela, não consegue ter uma porta, o professor agredido em sala de aula. Como que você vai conseguir fazer um trabalho para Enem com um aluno que não tem expectativa nenhuma de nada? A gente tem uma noção aqui de Ribeirão Preto, né, os bairros mais periféricos, nós temos escolas grandes, inclusive, né, e essas escolas poderiam fazer um trabalho para o Enem, mas antes deveriam fazer um trabalho para recuperar o aluno para a sociedade. Porque muitas vezes ele está simplesmente fora assim, do contexto social, ele virou traficante de drogas, ele virou um aluno violento, ele virou um aluno que assalta. Então, essa pessoa, né, precisa ser resgatada primeiro para dentro da sociedade, para que depois você faça um trabalho com eles para o Enem. O aluno bom, ele tem condição de fazer isso? Há escolas que fazem isso, literalmente fazem, mas não conseguem competir com o aluno de escola particular. Porque essa sim tem apostila, professor preparado, professor que é corretor de banca examinadora, que o Enem permite, não é? Esse professor, querendo ou não querendo, ele traz toda a experiência que ele adquiriu para lá, para dentro da escola. E existem professores que até se vangloriam, né, de ser corretores ou ex-corretores, e nesse caso, por exemplo, por mais que a gente queira que a escola pública seja, vamos dizer assim, aquela escola que fez o papel que o Enem quer que ela faça, efetivamente ela não tem condição. Preparar? Prepara. Algumas, tá? A grande maioria não. A grande maioria não está nem dentro do contexto social do bairro onde está. Né? A gente tem que levar em consideração que em Ribeirão Preto existem escolas que estão totalmente afastadas do mundo onde elas estão. Ou seja, não interferem na comunidade. E por que fariam isso em relação ao Enem? E o Enem, na minha opinião, professor, faz uma coisa tenebrosa. Ele escalonou de novo o ensino de cima para baixo.
Hoje todo mundo faz o quê? Imita o Enem, todo mundo enenzou. O nosso ensino enenzou. Então, Olha só. de uma certa forma, o Enem virou, sabe aquela história do dominó? Ele virou um dominó de cima para baixo. Inclusive as universidades particulares, no caso de daqui de Ribeirão Preto, deu uma prova exatamente como a prova do Enem. A Unesp, por exemplo, antes de a VUNESP, né, começar a corrigir as provas do Enem, o vestibular dela vem fazendo uma prova igual a do Enem já faz algum tempo. Ou seja, a Unesp enenzou. A Unesp só teve a clarividência de fazer uma coisa fundamental, fazer uma prova que o aluno conseguisse fazer em 90 minutos, né? Coisa que o Enem não chegou ainda nessa fórmula. É impossível fazer a prova do Enem. Em 90 minutos é impossível. Tá? Então o Enem só mudou nesse ano mudou, né? Num domingo, depois no outro domingo, mas mudou para ficar igual. Né? Até aí ficou igual aos outros vestibulares, que geralmente não tem a eram primeira uma e segunda etapa só. fase. As duas fases. Então o grande problema também é o seguinte, mudou, né, de um domingo para outro, mas a prova continua tendo 90 questões. E veja, além de ter 90 questões, no primeiro dia você tem que fazer uma redação. Mas como que você faz uma redação mais 90 questões? A redação tinha que ser num dia separado, tinha que ser num sábado, para não ter um mínimo de Tem que possibilidades. ser um dia apenas para redação. Para redação. Seria interessante. Exatamente. Já isso. que esse é o peso maior da própria avaliação, no geral, né? E o Enem tinha que ser uma prova melhor elaborada. E os fiscais melhor treinados. E ficar mais fácil da gente entender, assim, como que é feito todo o processo de correção da redação do Enem. Porque há disparidades muito grandes, né, entre professores. O Enem diz que corrige isso com o terceiro professor, e até com o quarto professor. Mas houve, tempos atrás, pessoas que entraram com mandato contra o Enem, eu falo aí de 3, 4 anos atrás, 4 anos atrás, entraram com mandato contra o Enem. O que aconteceu foi o quê? Simplesmente tiveram sua nota revista. Foi muito boa essa conversa, Luiz Cláudio, né? O Enem, uma questão que interessa muito a galera mais jovem aí, que está entrando na universidade, fazendo cursinho, fazendo ensino médio, né? Foi muito esclarecedora, né, a sua entrevista, questões muito interessantes que você levantou aqui, polêmicas, né? E, enfim, mas contribui muito para o debate um tipo de entrevista como essa, né? Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, né, na TV Mais, aqui no Conexões. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite, né? E nos encontramos mais uma vez depois de algum tempo, né, professor? Lembrando que o CRIAR começou na sala da sua casa. É mesmo, estou lembrando mais esse detalhe interessante mais um aqui. Detalhe. Tinha um grupo de estudos com alunos nossos, né? Exatamente. E dali a coisa ganhou corpo, você seguiu essa trajetória, muito interessante. Me fez me lembrar de uma coisa interessante aqui. Gente, ficamos aqui hoje então, chamando vocês aí para a próxima terça-feira, 9h30 da noite, aqui na TV Mais, com mais um programa do Conexões Ribeirão Preto. Até lá!